Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, família de fé, povo de Deus aqui reunido. Bom dia, que a alegria do Senhor esteja sempre dentro do nosso coração. Que nós possamos a cada dia nos unir mais ao Senhor e ter com Ele a nossa vida unida. Que bom que você está aqui nessa sexta-feira, primeira sexta-feira da Quaresma, após aí a quarta-feira de cinzas. Estamos aí vivendo juntos esse retiro neste ano, esses dias de oração, esses dias em que nós nos voltamos para Deus num desejo de unir a nossa alma ao Senhor, né? Estamos aí usando o direcionamento espiritual, estamos aí usando as orações, as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, quero convidar você a estar conosco, você que ainda não adquiriu o seu direcionamento, dá tempo de você adquirir, amém? Vamos dar início, então, às nossas meditações, vamos dar início, então, ao nosso momento de oração em preparação, né? Nesta Quaresma, nós desejamos sair juntos, melhores, sairmos pessoas mais amigas de Jesus, mais próximas dele. Amém? Vamos pegar juntos a oração na página 22, a oração de revestimento, a oração de preparação. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Página 22, oração ensinada por Nossa Senhora aos 3 pastorzinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Nós pedimos, Senhor, que neste dia, nesta sexta-feira, pela ação do Teu Espírito em nós possamos viver um dia de penitência, um dia fazendo memória de tudo que o Senhor fez para a nossa salvação. Espírito Santo de Deus, não permita que nem eu e nem nenhum dos meus irmãos que rezam conosco se distraia nesse dia, mas que nós tenhamos um dia voltado para Cristo. Amém. Pegue comigo a página 304, onde nós vamos rezar juntos o dia 4 de março, sexta-feira, comemoração da coroa de espinho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 4 de março, página 304 e 305. E os soldados, tecendo de espinho uma coroa, lhe puseram sobre a cabeça. Os bárbaros algozes, não contentes com a horrível carnificina feita em Jesus com a flagelação, lhe põem um escárnio, uma coroa de espinho na cabeça, e apertam-na de modo que os espinhos penetraram até o cérebro. Eis como o Senhor quis reparar a maldição fulminada contra a terra, isto é, contra Adão, em consequência da qual a natureza humana não pode produzir senão abrolhos e espinhos de culpa. Eis como Jesus quis expiar os nossos maus pensamentos. Os bárbaros algozes, ainda não contentes com a horrenda carnificina feita no corpo sacrossanto de Jesus Cristo, com a flagelação, instigados pelos demônios e pelos judeus,
querendo tratá-lo de rei de comédia, lhe põe aos ombros um farrapo de um vestido vermelho, a guisa de manto real, uma cana verde na mão, a guisa de certo, e na cabeça um feixe de espinhos, entrelaçado em forma de coroa. E para que esta coroa não só lhe servisse de ludíbrio, mas também lhe causasse grande dor. Foi feita, na opinião comum dos escritores, em forma de capacete ou chapéu da sorte, que cobria toda a cabeça do nosso Senhor, descia até sobre a sua testa. Além disso, colhe-se do Evangelho de São Mateus que os algozes com a mesma cana batia nos espinhos compridos a fim de entrarem mais dentro da cabeça. Com efeito, no dizer de São Pedro Damião, chegaram a penetrar até ao cérebro. Espinai, se um só espinho encravado no pé de um leão o faz ressoar toda a floresta com seus dolorosos gemidos, imagina quão acerba deve ter sido a dor de Jesus Cristo, que teve toda a sagrada cabeça perfurada, a parte mais sensível do corpo humano, a qual se reúnem todos os nervos e sensações. Tão atroz tormento não foi para Jesus de curta duração, bem ao contrário, foi o mais longo de sua paixão, porquanto durou até a morte, visto que os espinhos ficavam encravados na cabeça, toda vez que lhe tocavam na coroa ou na cabeça, sempre lhe renovavam as dores. E o cordeiro manso deixou-se atormentar à vontade dos algozes, sem proferir uma só palavra. Era tão grande a abundância de sangue que corriam das feridas que lhe cobriam o rosto, ensopavam os cabelos e a barba e lhe enchia os olhos. São Boaventura chega a dizer que não era já o belo rosto do Senhor que se via, mas o rosto de um homem esfolado. Eis aí, exclama o bem-aventurado Dionísio Cartusiano, como quis ser tratado o Filho de Deus para obter para nós a coroa da glória no céu. A terra será maldita na tua obra. Ela te produzirá espinhos e abrolhos. Esta maldição foi lançada por Deus contra Adão e toda a sua descendência. Pois que pela terra não se entende tão somente a terra material, senão também a natureza humana, que estando infectada pelo pecado de Adão, não produz senão espinhos de culpas. Para a cura desta infecção, diz Tertuliano, foi mister que Jesus Cristo oferecesse a Deus o sacrifício de seu longo tormento da coroação de espinhos. Por isso, Santo Agostinho não hesita em dizer que os espinhos não foram senão instrumentos inocentes, mas que os espinhos criminosos que propriamente atormentaram a cabeça de Jesus Cristo foram os nossos pecados. E, em particular, os nossos maus pensamentos. É isso exatamente o que Jesus Cristo mesmo deu a entender quando apareceu certa vez Santa Teresa, coroado de espinhos.
Quando a santa lhe testemunhava a sua compaixão, disse-lhe o Senhor a Santa Teresa: Teresa, não te compadeças de mim pelas feridas que me abriram os espinhos dos judeus, mas antes pelas que causaram o pecado dos cristãos. Ó minha alma, tu também atormentastes então a cabeça de teu Redentor, com teu frequente consentimento no pecado. Por piedade, abre ao menos agora os olhos, vê e chora amargamente o grande mal que fizestes. Ah, meu Jesus, vós não tinheis merecido ser tratado por mim como vós tenho tratado. Reconheço a minha ingratidão, arrependo-me de todo o meu coração. Peço-vos que não somente me perdoeis, mas que me deis tão grande dor, que durante a minha vida toda continue a chorar as injúrias que vos fiz. Sim, Jesus meu, perdoai-me, visto que vos quero amar sempre e sobre todas as coisas. E vós, ó eterno Pai, concedei-me que, venerando na terra, em memória da paixão de Jesus Cristo, a sua coroa de espinhos, mereça ser um dia por ele coroado no céu com uma coroa de glória e de honra. Fazei-me pelo amor do mesmo Jesus Cristo e de Maria, sua mãe. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Espírito Santo, dai a graça a todos nós de ocupar os nossos pensamentos com as coisas do alto. Ajude-nos, Espírito, a despoluir a nossa mente. Ajude-nos, Espírito, a receber a coroa que nos santifica e nos purifica. Dai-nos a graça, Espírito Santo de Deus, de ter uma mente, uma cabeça, semelhante à cabeça de Jesus, semelhante à cabeça da Virgem Maria. Dai-nos, Senhor, santos pensamentos. Retire, Senhor, a imaturidade de nós e dai-nos maturidade humana e espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que hoje esta meditação possa nos ajudar, né, gente? Quão forte foi a coroa de espinhos. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o padre, ele me dizia assim: Danusa, a imagem que a gente vê nas igrejas é de uma coroa com alguns espinhos, mas a verdadeira coroa que Jesus recebeu, ela parecia realmente era um capacete, era como se fosse uma cuia cheia de espinhos. E Jesus ficou com aquilo. Jesus ficou com aquilo à noite. Jesus ficou com aquilo à manhã de sexta. Jesus ficou com aquilo ao meio-dia. Jesus ficou com aquilo até 3 horas. A gente vê nas cenas de alguns filmes, a gente vê na cena da Paixão de Cristo, né? Quando eles descem o corpo de Jesus, a primeira coisa que eles fazem é tirar aquela coroa, é tirar aqueles espinhos. Veja que Jesus então se permite ser coroado para que a mente humana seja santificada. E nós sabemos que o pecado, ele não entra diretamente no nosso coração, ele entra primeiro aqui. Se nós pegarmos Gênesis para fazer uma grande meditação, nós vamos ver isso. Primeiro o pecado entrou nos pensamentos de Eva. Você pode
Quem disse que você não pode ser como Deus? Lúcifer, ele lança a inveja no coração de Eva, na mente de Eva, quero dizer. E ela começa então a pensar, ela começa então a ter ideias, ela começa então a ter imaginação. Partindo daquelas cenas que ela constrói, ela começa a sentir. Ela começa a sentir um falso empoderamento. Ela começa a se achar. E aí ela começa então a ir, vamos dizer assim, né, até onde existia aquela árvore, onde ela não podia comer daquele fruto. Veja que primeiro foi os pensamentos, depois os sentimentos e por último foi o corpo. Mas todo o ser de Adão e Eva pecaram. O espírito, a alma e o corpo. Que o nosso Senhor Jesus nos dê a graça nesta quaresma de sermos purificados na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. Não dê ideia aos maus pensamentos. Não se incline a eles. Não dialogue com os maus pensamentos. Fuja. Corra para Jesus. Ele te auxiliará. Amém? Glória a Deus. A gente fica até meio sem ar com uma meditação dessa, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu fico mexida com a paixão de Jesus, né? A condição humana, eu tenho dificuldade com a dor humana, física, né? Eu tenho dificuldade de dor de cabeça, eu tenho dificuldade de dor no corpo, eu tenho. E Deus é tão bom que eu não tenho isso, né? Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho isso, né? Dificilmente eu tenho uma dor de cabeça, raramente eu tenho uma cólica. E aí eu fico imaginando esse tempo, Jesus ali, com aquela coroa. Meu Deus do céu. Chego a viver uma certa angústia. E que esta angústia não pare hoje, mas que eu tome consciência do que é o pecado, principalmente os pensamentos. Principalmente os pecados na minha mente. Amém? Vamos pegar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 9, dos versículos de 14 a 15. Caiu aqui o livrinho. Mateus 9, de 14 a 15. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nesta manhã nos entronizando, nos colocando diante do Pai e do Filho. Vamos pedir, Espírito Santo, nos conduza até o Pai. Espírito Santo, conduz os meus sentimentos, os meus pensamentos, toda a minha vida para diante do Pai, do Criador. Espírito Santo, tire de nós toda distração, todo desvio para aquilo que é contrário à vontade de Deus. O nosso caráter, os nossos valores, Espírito Santo. Ajuda-nos a continuar o que Deus tem para nós. Não nos permita sair do propósito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Virgem Maria, interceda por nós, para que possamos ter entendimento da palavra de Deus. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João, aproximando-se de Jesus, e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Bom, meus irmãos, vamos entender este curto evangelho, mas extremamente profundo para nós. Os judeus, o povo eleito, o povo pelo qual Deus se manifestou, Deus se revelou, ali naquele povo, né? Deus então se encarna, Jesus se encarna entre aquele povo, o povo judeu, o povo escolhido. Aquele povo, então, eles tinham uma prática, a prática do jejum. E o jejum para o judeu é como uma ação matrimonial, uma ação de quem é casado. Quem jejua é porque quer ter união íntima com o noivo da sua alma. Então os judeus, eles jejuavam porque havia um desejo profundo neles de serem unidos a Deus, totalmente a Deus. E a prática do jejum deles era 2 vezes por semana, toda quarta e toda sexta. Os judeus, então, eles jejuavam esses 2 dias da semana com o desejo de união, um desejo de união íntima. Então aqui a conversa deles é essa. Os discípulos de João questionaram, eles falaram, mas por quê? Por que eles não fazem essa prática dia de quarta e dia de sexta? E nós e os fariseus, os judeus fazemos. Por que eles não? Porque eles já estavam com Jesus, eles já estavam unidos a Jesus. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viam Jesus realizar milagres, prodígios e sinais. Jesus falava do reino diretamente para eles. Eles não tinham que fazer pesquisa em livros, eles não tinham que fazer momentos de reverência no templo. Não, Jesus já estava do lado deles. Os discípulos de João precisavam buscar essa união com Deus, porque eles ainda não tinham entendido quem era Jesus, né? Então, o jejum para o judeu é uma prática de intimidade. Então, eles veem o jejum como uma união de alma com Deus. E a gente se une em corpos com os nossos cônjuges depois do matrimônio, né? A gente só tem um momento íntimo depois do sacramento do matrimônio, né? Hoje em dia existe aí tantas coisas, né? Tantas normalidades, mas Deus não fez para isso. Deus não criou para isso, né? Vamos dizer assim. E quando Deus então mostra para Adão, ele não mostra um harém de mulheres, ele mostra uma mulher, ele mostra Eva, só. Ele revela para Adão uma mulher. Para dizer, a fala, né? A palavra de Deus traz todas as respostas para nós. Depois disso a gente vê tantas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, né? Tantas normalidades, mas não é isso que Deus criou e não foi isso que Deus quis para nós. Vamos voltar então, para a gente poder entender, porque o foco do evangelho hoje, vamos dizer assim, a atenção do evangelho de hoje é sobre a prática do jejum. Quem pratica, qual a finalidade? A oração do jejum, então, eu até anotei aqui, o jejum é a oração do corpo. O corpo que concorda com a alma e o espírito. Uma pessoa espiritual, uma pessoa que busca viver a espiritualidade dela com o nosso Senhor, ela não é uma pessoa conduzida, ordenada, conforme o mundo, mas ela é uma pessoa ordenada conforme o Espírito. Uma pessoa verdadeiramente ordenada, as minhas alunas aí do curso Ordena-te para quem tu amas, né? Uma pessoa verdadeiramente ordenada, ela é governada pelo Senhor. Então, os seus pensamentos são governados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. O pensamento que conduz a alma e a alma que ordena o corpo. Muitas das vezes nós deixamos o nosso corpo nos dominar, né? A preguiça, as tendências ao mal, as doenças espirituais. Mas uma pessoa realmente ordenada, uma pessoa cheia de virtudes, uma pessoa virtuosa, principalmente na virtude da ordem e da fortaleza, ela não se detém por qualquer vontade que venha do lado de fora. Ela é totalmente governada
pelo aquilo que Deus coloca para ela, pelo conhecimento que ela tem de Deus. Então ela sabe que virá a vontade dela comer um banquete, dela escolher toda hora o que ela vai comer. Porém, ela sabe que aquilo vai deixar a alma dela mimada, vai deixar a alma dela descontrolada. Então, o que ela faz? Ela coloca limites, ela coloca quantidade, ela coloca horários, ela se disciplina. A alma que não se disciplina, a pessoa que não tem o hábito de viver disciplina, dificilmente ela consegue viver uma vida de santidade. A disciplina, ela é uma via, ela é um caminho que nos mostra a santidade. Como eu consigo viver a santidade? São Paulo fala muito sobre isso, sobre as pessoas que vivem, né? No evangelho não, nas cartas de São Paulo aos Gálatas, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Então, a prática do jejum é uma confirmação da oração que eu faço dentro da minha alma. Se eu pratico o jejum, consequentemente, eu pratico uma vida de oração. A primeira leitura do evangelho, da liturgia de hoje, a gente vai ver que Jesus está um pouco bravo, falando o quê? As pessoas que estão aí fazendo jejum, mas estão ali falando mal um do outro, praticando negócios. Dia de jejum é dia de oração. Não que a gente não vá trabalhar, não que a gente não vá fazer as nossas coisas, não é isso. Mas o dia do jejum é dia da minha mente estar concentrada naquilo que me é espiritual e não naquilo que me é material. Dia de jejum é dia de conversar com Deus, é dia de falar com Deus, é dia de buscar, né? Buscar o que Deus está me conduzindo, o que Deus está me falando. Sexta-feira, por excelência, no Código do Direito Canônico, vem falar para nós que é um dia de abstinência de carne, né? Toda sexta-feira a igreja nos propõe isso. Façam abstinência de carne. Engraçado que há muitos anos atrás, essa abstinência de carne, ela andava junto com o jejum nas quartas-feiras. E aí depois, né, que foi mudando, muita coisa foi mudando, né? Muita coisa foi sendo tirada porque se via como um peso, mas na verdade, o que eu percebo é que os santos, os homens, as mulheres de antes eram muito mais fortes que os homens de hoje. Fisicamente e emocionalmente. As pessoas aguentavam muito mais do que as de hoje. Hoje, um não, uma pessoa que leva um não, uma pessoa que fala assim, olha, você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar um tempo. Isso gera tantos transtornos, tantas doenças no coração das pessoas que estão no tempo de hoje. São levadas a psiquiatras, são levadas a psicólogos. Antigamente, as pessoas que eram formadas na ordem, pessoas que eram governadas por Deus, se elas tinham que viver, às vezes, um casamento que não era da vontade delas, ela sustentava aquele casamento, mesmo não amando. As mulheres se davam aos seus esposos, mesmo não amando. E ali elas construíam santos, a maioria delas, né? Eram mulheres que enfrentavam a dor sem medo, que não tinham tanta fragilidade emocional, mas que ali tinham 10, 20 filhos e dava conta. E não tinha telefone, não tinha televisão para entreter as crianças. Era uma que era babá da outra, que cuidava da outra, e os mais velhos que ajudavam, e era assim. Os pais não tinham medo de ter filhos, porque o filho não era um peso, o filho não era mais uma despesa, o filho era mais um que ia ajudar ele na lida, né? Os filhos ajudavam os pais nas lidas. Agora hoje, um filho é muito pesado, um filho é muito difícil, porque o filho me dá muito gasto. O filho toma muito meu tempo. Você vê que a nossa mente é muito fraca. Nossa Senhora, como a gente se torna fraco. A Gisele está dizendo Santa Rita de Cássia, uma santa. A gente fala de santidade, mas a gente não quer se deter, se esbarrar no sofrimento. Para ser santo, o sofrimento vem junto. E para não ser santo, vem também.
Então, qual você escolhe? Viver um sofrimento que te santifica ou um sofrimento que te leva para o inferno? Né? E a gente vai percebendo, é bom a gente meditar essas coisas, meus irmãos. É bom a gente fazer memória disso e falar, Senhor, como eu estou? Porque às vezes a gente se vê tão, né? Eu sou uma mulher empoderada, podendo tudo e mais um pouco, mas será que você pode mesmo? Será que você dá conta mesmo? Será que porque a gente não trouxe tanta coisa nas nossas costas, coisas que não eram para nós, coisas que não cabem para nós? Hoje a gente quer ser o homem da casa, a gente quer ser o gerente, a gente quer ser o dono da escola, a gente que não é, a gente quer mandar em tantas coisas, mas a gente esquece que Deus nos deu uma missão: ser auxílio, ajudar os outros. O Senhor nos chama de auxiliadora na Bíblia. O Senhor nos chama de mulheres, né? Auxílio aonde a gente vai. E o jejum é essa prática que vem domando a nossa alma. Melhor dizendo, né? A nossa alma já está ali alinhada, a nossa mente já está ali alinhada e o nosso corpo só confirma. O nosso corpo confirma, é isso. Eu não sou nada. Gente, fazer jejum, por exemplo, né? Deixar de comer determinado tempo. Abstinência, não comer carne, não comer determinadas coisas. Como às vezes é difícil, você olha, bate o olho e fala assim, eu não vou dar conta, eu vou ter que comer um pedacinho. Eu não dou conta, eu não resisto, depois do almoço tem que ter um docinho. Nossa, não aguento, gente, eu não aguento. A minha cabeça dói se eu não comer doce. Aí a gente vê a fraqueza que a gente é. A gente não consegue, gente, um doce consegue dobrar a gente. Um doce joga a gente no chão. E aí a gente vem falar de fortaleza. A gente vem falar da virtude da ordem. Quem está nos dominando? Não é os prazeres da boca? Às vezes a gente não consegue resistir uma vitrine. A gente não consegue resistir, às vezes, um passeio. Eu tenho que ir, porque se eu não for, eu fico doente. Quem está nos dominando? Quem verdadeiramente está no governo da nossa vida? É Deus ou são as coisas e as pessoas? Meus irmãos e minhas irmãs, esses dias de jejum, de oração, nos faz memória dos 40 dias que Jesus foi para o deserto. E lá, ele, na condição de Deus, mas na condição humana, enfrenta tudo que nós enfrentamos hoje para dizer para nós que Ele nos ama e que Ele está conosco. Veja só, Ele fez tudo isso por amor a nós. Ele venceu. E Ele quer dizer hoje para nós, vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Toda sexta-feira é um dia especial para a gente se penitenciar. Então, a igreja já nos pede fazer abstinência de carne nas sextas-feiras. Toda sexta-feira do ano, não é na quaresma. É toda sexta-feira do ano a gente vai fazer a abstinência de carne. Então hoje a gente não vai fazer só abstinência de carne. Hoje, nós além de fazermos a abstinência de carne, nós vamos rezar a via sacra. E eu queria convidar você, existem várias vias sacras para você poder rezar, meditações de santos, né? Tem na internet, tem no YouTube. Nós temos na comunidade 2 vias sacras, uma meditada e uma via sacra mais compacta, apenas com as estações da via sacra. Então você pode rezar hoje, escolha o melhor momento, às 3 da tarde, às 18 horas, agora, logo após a nossa oração, mas não deixe de rezar. Além da penitência de carne, reze a via sacra. Reze as estações da paixão de Jesus. Medite as estações. Mesmo que talvez o seu dia seja corrido, não dê para você rezar uma via sacra mais longa, reze então uma via sacra mais compacta, mas não deixe de rezar. Não deixe de contemplar a paixão de Jesus. Porque não pense que nós vamos chegar na eternidade por outra via. Será a via de Jesus Cristo. Será aquelas estações
que vão nos levar ao céu como uma escada. A via sacra, a oração da via sacra é uma escadinha que a gente vai subindo e se aproximando daquilo que nos é eterno. Então não deixe de rezar, não deixe de meditar. Amém? Lembre-se, a penitência já é normal para a gente viver todo ano, mas nós estamos na quaresma. Nós podemos dar um algo a mais para Deus nesse dia. Não podemos? Eu tenho certeza que nós podemos, né? Então que você hoje faça esse propósito de se unir ao Senhor através da oração da via sacra. Amém? Glória a Deus. E amanhã nós voltamos, se Deus quiser, às 6 horas da manhã. Vamos fazer amanhã, se Deus quiser, a nossa meditação às 6 horas da manhã. E eu espero você. Lembrando que nós estamos ainda nas 24 horas para Jesus, estamos aí rezando, nos preparando, né, para esse tempo também. Todo mês a gente faz a primeira quinta-feira, 24 horas para Jesus. E hoje nós estamos aí rezando pelo encontro que nós vamos ter, o encontro Mulheres com Propósito. E também estamos rezando aí pela santificação de todo o povo de Deus, pela paz do mundo, pelo fim da guerra. Enfim, estamos aí rezando essas 24 horas com Jesus. Se você puder, continue lá com a gente até o meio-dia. Deus abençoe. Um bom dia com Jesus, Maria e José.